E a partir de agora, acompanhe a sessão plenária de hoje, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos desta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Luiz Fux. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou vários processos, dentre os quais 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, houve um pleito legítimo de que se invertesse a pauta, porque os processos dos itens 2 a 5, 4 processos, portanto, ações diretas 2028, 2036, 2228 e 2621, nós julgamos na sessão passada e ficou faltando apenas a proclamação do resultado em face das várias assentadas. Por favor. Eu estou distribuindo, conforme eu tinha dito que faria, um quadro no qual eu listei as ações diretas, 2028, 2036, que foram pensadas, e 22, 28 e 26, 21. Em todas elas, eu verifiquei retomei todos os votos. O que se faz presente aqui é a questão relativa a dispositivos da lei 9.732, que foi convertida, que altera dispositivos da Lei 8.212, de 91, e no quadro que eu apresentei a Vossas Excelências estão, nas ações diretas de constitucionalidade 2028, 2036, as normas que foram impugnadas e os votos. Então, quanto à Lei 9.732, nas ações diretas 2028 e 2036, em que se questionava o artigo 1º, na parte que alterou a norma do artigo 55, inciso 3, da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, acrescentando ainda a ela os parágrafos 3º, 4º e 5º, nós tivemos, em todos os casos está aí pedido o ministro Gilmar Mendes, e neste caso, a maioria dos ministros conheceu como arguição de descumprimento de preceito fundamental por maioria, vencidos os ministros Carmen Lúcia, Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio, e no mérito julgaram procedentes os pedidos. Os ministros Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, Teori Zavascki, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, que era em maior extensão, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio, que julgava prejudicado quanto ao artigo 1º. Quanto ao artigo 4º, julgaram procedentes, tomando como a DPF, em todos esses casos, os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Quanto ao artigo 5º, a mesma situação, e quanto ao 7º também. Quanto
a Lei 8.212, o artigo 55, inciso 3, alterado, que foi questionado na ação direta 2022, julgaram procedentes os pedidos dos ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, expressamente nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, sendo que o ministro Dias Toffoli julgava procedente, maior extensão, portanto, que era totalmente procedente. O artigo 55, quanto ao inciso 3, foi declarado inconstitucional, com a alteração feita pelo artigo 1º da Lei 9.732, julgando prejudicado, no caso, o ministro Marco Aurélio. Também fiz aí constar no quadro que, quanto à Lei 8.742, quanto ao artigo 18, inciso 3 e inciso 4, que foram questionados na ação direta 2228, julgaram, na forma que eu acabo de dizer, os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. E quanto ao decreto 2536 de 1998, quanto aos artigos 2º, inciso 4, terceiro, inciso 6 e parágrafo 1º do artigo 3º, igualmente, aí constam, julgaram procedentes os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello. Quanto ao parágrafo 4º, é a mesma decisão, parágrafo único do artigo 4º, a mesma decisão, e quanto ao decreto 752, questionado nos incisos 4 do artigo 1º, inciso 4 do artigo 2º, questionamento feito nas ações 22, 28, 26, 21, julgaram, portanto, procedentes os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello. Quanto ao o parágrafo 1º do artigo 2º, o ministro Teori Zavascki, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o voto do ministro Celso de Mello, Teori Zavascki, na sua integralidade. Na parte dispositiva do voto, o ministro Joaquim Barbosa, neste caso, não tratou desta norma. Quanto ao artigo 2º, 22 nas ações diretas 22 e 22, 28, 26, 21, quanto aos parágrafos 3º do artigo 2º e parágrafo 4º do artigo 7º, o resultado é o mesmo. Votaram os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Vencidos os ministros Carmen Lúcia e Roberto Barroso, o ministro Dias Toffoli empate porque julgava menor extensão. E quanto à medida provisória 2087-13, questionada só na ação direta 26 e 21 do artigo 3º, o ministro Marco Aurélio declarava prejudicado, o ministro Teori Zavascki e os demais ministros julgaram procedentes os pedidos na integralidade. Quanto ao artigo 5º, o mesmo resultado, e, portanto, como resultados dessas duas ações, 2028 e 2236, por maioria, conheceram da ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos no conhecimento como ADPF, os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, não, contrário, conheceram como ação direta Carmen Lúcia, Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio, que ficaram vencidos no conhecimento nesta condição. Por isso é que eu proclamei que, por maioria, conheceram como ADPF. Conheceram nesta condição e, portanto, na corrente vencedora, os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello, e no mérito julgaram procedentes os pedidos, por maioria, vencidos os ministros
Carmen Lúcia e Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. Em menor extensão, o ministro Dias Toffoli, porque julgava procedente numa maior extensão, julgava totalmente procedente e não parcialmente procedente. Quanto às ações diretas, e essa é a proclamação do resultado, quanto às ações diretas 22, 28 e 26, 21, prevaleceu o conhecimento como arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os ministros Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio. E deram pela parcial procedência, seguindo os votos dos ministros, até nos termos do voto do ministro Teori, Vossa Excelência principalmente enfatizou, os demais ministros vencidos, no caso, total procedência eram os ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e o ministro Dias Toffoli, e, portanto, conheceram da ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceitos fundamentais e julgaram parcialmente procedentes nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, que é quem, afinal, conheceu e deu a procedência. O ministro quer falar? Sim, presidente. Vossa Excelência apontou que nas ações diretas de inconstitucionalidade 2.221 e 2.621, cheguei ao prejuízo e na assentada anterior não votei quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos preceitos, suplantado esse mesmo prejuízo. Sim. O faço agora e pediria a Vossa Excelência que incluísse no quadro, né? Quanto à ação 2.228, para acompanhar a maioria formada, e passa a ser, penso, o sexto voto, no sentido da inconstitucionalidade do 18, inciso 3. Sim. Da mesma forma, o 18, inciso 4. Idem nas duas ações, 2.228 e 2.621, quanto ao artigo 2º, inciso 4, artigo 3º, inciso 6, artigo 3º, parágrafo 1º, né? Isso do decreto 2536, né? Anteriormente me referia quanto ao artigo 18, a Lei 8.742 de 93. E prossigo, presidente, também aderindo à maioria que foi formada com 5 votos, e creio que o meu passa a ser o sexto, quanto ao artigo 3º, parágrafo 4º, também do decreto 2536/98, sim, quanto ao artigo 4º, parágrafo único, e relativamente ao decreto 752 de 93, quanto ao artigo 1º, inciso 4, artigo 2º, inciso 4, artigo, e eu penso que é só, né? É assim. Assim. Porque, não, então... e prossigo, artigo 2º, parágrafo 3º, e artigo 7º, parágrafo 4º. Do decreto. Já que ultrapassada a preliminar de prejudicialidade, devo votar no mérito. E apresento, presidente, aditamento ao voto inicialmente proferido, não só quanto às duas ADIs a que me referi, 2.228 e 2.621, como também quanto a 2028 e 2036. Passaria a secretária os aditamentos. Não vou proceder à leitura, porque a tese é a mesma. Tá. Ou seja, quanto aos requisitos para ter-se a imunidade, indispensável é o instrumental revelado por lei complementar. Pois não. Então, ficam, no caso das ações diretas 2028, 2036, conhecidas como arguição por maioria, como arguição de descumprimento de preceito fundamental,
e, no mérito, julgaram procedentes os pedidos. Já li nos termos do voto do ministro, vou dizer do Teori Zavascki, porque ele explicita o voto do ministro Joaquim Barbosa. Vencidos parcialmente, então agora não fica mais vencido, o ministro Marco Aurélio, que julgava prejudicado, mas superado o prejuízo. Nas ações diretas de inconstitucionalidade, 2.228, 2.621 conheceram como arguição de descumprimento de preceito fundamental, por maioria, e também por maioria deram parcial provimento a essas ações nos termos do voto do ministro Teori Zavascki, que explicitou. E, portanto, fica como para a redatora do acórdão a ministra Rosa Weber, que votou na sequência do ministro Teori Zavascki. Esta proclamação do resultado, e eu vou fazer constar esta explicitação minuciosa na proclamação do resultado. Registro nossos cumprimentos à presidência pela garimpagem feita nos votos. É porque essas questões acabam dando problema. Então, eu reli todos. Agradeço ao professor Ives Gandra, que também trouxe um memorial ainda ontem para realçar o que eu tinha colocado, e tenho certeza, professor, li tudo e estava rigorosamente de acordo com o que eu tinha posto, por isso que eu não acrescentei nada. Muito obrigada de toda sorte. Como sempre, o advogado contribui muito para os julgamentos e a certeza dos resultados. Não precisa. Foi proclamada já a tese, inclusive, do recurso extraordinário, e para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 5.540, procedente de Minas Gerais, relatada pelo ministro Edson Fachin, sendo requerente o Democratas e sendo interessada a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Edson Fachin, dando parcial procedência à ação para dar interpretação conforme ao artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição de Minas, para consignar não haver necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o Superior Tribunal. E 2, julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa do artigo 92, parágrafo 1º, 1 da Constituição Mineira, no que foi acompanhado em parte pelo ministro Roberto Barroso. E o voto do ministro Marco Aurélio, julgando improcedentes os pedidos formalizados, pediu vista o ministro Teori Zavascki, e com a morte do ministro Teori Zavascki e nos termos da nossa jurisprudência, interpretando as normas regimentais, e como fizemos, aliás, a semana passada, dá-se sequência ao julgamento, sendo de se trazer a conhecimento que houve pedido de urgência do prosseguimento da ação por uma petição que veio aos autos pelo Democratas. Veio à presidência para que pusessem em continuidade, mas já estava até pautado, porque, como fizemos a vez passada, damos continuidade na forma regimental e jurisprudencial. Portanto, para continuidade de julgamento, passo a palavra à eminente ministra Rosa Weber. Senhora presidente, por favor, tenha a palavra como relator, por favor. Rosa, permite, apenas na linha de coerência com as informações que a presidência acaba de trazer, efetivamente, após apresentar o voto que trouxe a colação nesta DI 5540, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou substancialmente, especialmente nos 2 pontos iniciais, relativos à ausência de necessidade da autorização da Assembleia Legislativa, bem como na improcedência, no caso concreto, quando se refere à questão específica da queixa. O ministro Barroso aditou um tema que veio a lume a partir do artigo 92 da Constituição de Minas, e na tese que ele propôs, ele sugeriu
que também é inconstitucional a norma que preveja a suspensão automática do governador de suas funções pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime, o que à época suscitou a preocupação do nosso saudoso ministro Teori, inclusive, do que me recordo, até o pedido de vista foi um pouco motivado por essa circunstância. Estou apenas nesse registro, que a rigor já está embutido no registro que Vossa Excelência fez, para dizer que, em relação a esse terceiro aspecto suscitado pelo ministro Barroso, embora não exatamente nessa formulação vernacular, mas eu estou de acordo com o sentido, e quando for debatida a tese, vou procurar acolher, do ponto de vista das preocupações, algo que talvez seja o consenso entre os dois votos já proferidos. Pois não. Fica o esclarecimento que, evidentemente, fica registrado. Ministra Rosa Weber, com a palavra. Senhora Presidente, ilustres pares, em se tratando de continuidade de julgamento, já vista a suspensão, como Vossa Excelência já registrou na sentada anterior, em virtude do pedido de vista do querido e saudoso ministro Teori Zavascki, eu rememoro brevemente o feito. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelos democratas, em face do artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que na fração de interesse tem o seguinte teor. Artigo 92. O governador do Estado será submetido a processo e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns. Parágrafo 1º. O governador será suspenso de suas funções. Inciso 1. Nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa dicção da Constituição Mineira. Busca-se, na presente ADI, seja declarada inconstitucional a expressão ou a queixa constante do inciso 1 e, ainda, seja dada interpretação conforme a Constituição Federal ao preceito para que se reconheça a desnecessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia contra o governador do Estado por crime comum em ação penal pública e consequente afastamento do cargo, ou, alternativamente, pelos ilícitos objeto do artigo 1º, a linha E da Lei Complementar 64 de 1990. Alega-se que a exigência de prévia autorização do Poder Legislativo para persecução penal de governador do Estado não constitui matéria de reprodução obrigatória a afastar a aplicabilidade do princípio da simetria, considerado o artigo 51.1, combinado com o artigo 86, parágrafo 1º, 1 da Constituição Federal. Quanto à expressão queixa, defende-se que o afastamento do governador do Estado, após o recebimento dessa peça pelo STJ, careceria de proporcionalidade pela perversidade de seus efeitos, com base em crimes de baixa reprovabilidade. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de interpretação conforme e, sucessivamente, pela sua procedência para efeito de explicitar a constitucionalidade da dispensa da licença prévia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para instaurar ação penal contra o governador do Estado e ainda pela improcedência do pedido relativo à expressão ou à queixa. O eminente relator votou no sentido do parcial provimento da ação para dar interpretação conforme ao artigo 92, parágrafo 1º, 1 da Constituição Mineira, para consignar que não há necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o STJ e para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão
ou queixa do artigo 92, parágrafo 1º, 1 da Constituição de Minas Gerais. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou, em parte, o ministro relator. Eu tenho aqui o registro que o ministro Marco Aurélio já se manifestou no sentido da improcedência dos pedidos, e aí ocorreu o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Senhora Presidente, eu trouxe um voto escrito, requeiro a juntada aos autos e, na verdade, busco, numa apertada síntese, dizer, antes e primeiro, como sempre, elogiar o voto do eminente relator, proficiente, denso, que remete a uma profunda reflexão quanto a um tema absolutamente sensível, sobre o qual esta Casa, embora sob outro viés, já se pronunciou em diversas oportunidades. Com efeito, eu aqui exemplifico as ADIs 4791 do Paraná, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, e a ADI 4792, sob a relatoria de Vossa Excelência, presidente. Nessas ADIs todas, esta Casa, como eu disse, enfrentou e concluiu pela rigidez constitucional da exigência constante de preceitos de constituições estaduais de licença prévia da Assembleia Legislativa para instauração de ação penal por crime comum contra o governador do Estado perante o STJ. Eu própria, presidente, ao julgamento dessas duas ADIs, a que me referi, me manifestei no sentido de que, apesar da minha falta de simpatia pelo tema de fundo, falta de simpatia essa que já havia sido registrada pelos eminentes ministros que me antecederam naquela oportunidade, então, apesar da minha falta de simpatia por esse tema de fundo, eu não via e continuo não vendo como, à luz da Carta Política e na esteira da jurisprudência firme e sólida desta Corte, recusar validade constitucional aos preceitos das Constituições estaduais naquilo em que condicionavam processamento e julgamento do governador do Estado à autorização prévia das casas legislativas locais, naqueles casos que estávamos a examinar pela maioria de 2/3 de seus membros. Eu fiz um levantamento dos nossos 26 estados e do Distrito Federal, e ele consta do meu voto, onde, à exceção do estado do Mato Grosso do Sul e do estado de Minas Gerais, não encontrei essa necessidade de licença prévia, e todos os demais, exceto o estado da Paraíba, exigem maioria de 2/3 dos membros para a autorização, e o estado da Paraíba, maioria absoluta desses membros. Mas, como referi, há uma cadeia de precedentes dessa Suprema Corte em que é afirmada a prévia autorização da Casa Legislativa como uma condição de procedibilidade da ação penal contra o governador do Estado. Todavia, senhora Presidente, eu repito, tal compreensão, a meus olhos, se estabeleceu à luz de texto expresso das cartas políticas estaduais. E no caso de Minas Gerais, não existe esta exigência, né? O aspecto foi muito bem elucidado pelo ministro Herman Benjamin, no STJ, em voto vencido no STJ, voto esse até a que se reporta o parecer do Procurador-Geral da República, e que ele é de uma clareza ímpar, e para que fique bem explicitado, eu vou me permitir fazer a leitura, senhora Presidente. Diz Sua Excelência o ministro Herman Benjamin: a Constituição do Estado de Minas Gerais afasta expressamente a necessidade de prévia licença da Casa Legislativa para desencadeamento de ação penal contra o governador do Estado.
e a omissão de dispositivo de tal natureza não decorreu de deficiência técnica legislativa ou descuido. A matéria foi amplamente debatida pelo constituinte derivado, decorrente, local e objeto de 3 emendas modificativas que alteravam a redação original, tendo prevalecido a emenda modificativa 1564-4, que conferiu a atual redação do artigo 92 da Carta Estadual. A primeira emenda modificativa, de número 06769, propunha que a acusação fosse admitida pela maioria simples da Assembleia. A segunda, 2189, estipulava que a acusação fosse admitida pela maioria absoluta dos deputados, em escrutínio secreto. A terceira, e que foi escolhida pelos deputados constituintes, depois de amplo debate, foi a citada emenda modificativa 1564, de autoria da deputada Sandra Starling, que justificou a proposta argumentando ser apropriado que o recebimento da denúncia contra o governador ficasse a cargo do tribunal, independente das injunções políticas naturais do sistema presidencialista. Diante da inexistência de mais de uma interpretação aceitável acerca da exigência de autorização legislativa no artigo 92, parágrafo 1º, 1 da Constituição Mineira, descabe interpretação conforme a Constituição da República, com o fim de explicitar o sentido unívoco de norma. Essa foi a emenda aditiva do ministro Herman Benjamin. Senhora Presidente, no Superior Tribunal de Justiça prevaleceu, então, a corrente no sentido de que há necessidade, mesmo silente, a Constituição de Minas Gerais. E eu, particularmente, entendo que aqui sequer de silêncio eloquente se pode falar, ao contrário, matéria amplamente debatida. Então, como eu equaciono a questão? Diante da jurisprudência desta Corte e diante do tema específico, com este enfoque específico posto nessa ADI. Eu pedindo vênia aos que compreendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Eu entendo que não se trata aqui de uma norma de reprodução obrigatória, e sim de uma norma de reprodução facultativa. Os estados, no espaço da autonomia que se lhes reserva na Federação Brasileira, podem fazer a sua opção. No caso de Minas Gerais, do Constituinte Mineiro, a opção foi pela não exigência da licença prévia. Então, reafirmando a rigidez constitucional daquelas constituições estaduais que consagram, que institucionalizaram, que consagraram, estenderam ao governador do Estado, apesar, repito, da minha falta de simpatia por essa solução, mas reafirmando essa rigidez constitucional desses preceitos, eu, ao mesmo tempo, afirmo a rigidez constitucional da Constituição, que opta por não incluir esta exigência no seu conteúdo, justamente por entender que não se trata de normas de reprodução obrigatória, e sim de normas de reprodução facultativa. Consequentemente, não há aqui a aplicação do princípio da simetria. Concluo pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade no que diz respeito à expressão queixa, e concluo pela procedência parcial do pedido de declaração conforme, para que se afaste a inconstitucionalidade do preceito mineiro no que diz com essa não exigência de licença prévia. E, especificamente, quanto a divergência que foi aberta pelo ministro Luiz Roberto, a questão posta por Sua Excelência, que agora elogiou o ministro Fachin, eu também me reservo o direito de ir no debate da tese, porque me parece que há alguma rigidez
que deva ser afastada quando se prevê um automático afastamento por um delito que eventualmente possa, vamos pensar num acidente de trânsito, por exemplo, algo dessa monta. Então, eu não me furtarei ao debate quando do exame da tese. Presidente, cheguei a adiantar o meu voto. Eu fiz no sentido da improcedência do pedido. Em primeiro lugar, quanto à referência na Carta Estadual à queixa, ou seja, a suspensão do governador ante o recebimento de queixa contra si pelo Superior Tribunal de Justiça. E, nesse ponto, acompanhei o ministro relator, já que o que nós temos é algo semelhante ao que ocorre quanto ao presidente da República, né, que também, uma vez recebida a queixa, fica afastado, né, das funções. Agora surge uma problemática que, para mim, diz respeito a reiterados pronunciamentos do Supremo. Nós não estamos, considerado o artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição do Estado de Minas Gerais, diante de um preceito que permita dupla interpretação. Ele não versa a necessidade ou ausência da necessidade de licença para ter-se processo crime contra o governador do Estado. E a ministra Rosa Weber acaba de trazer os bastidores da aprovação da carta, inclusive no que emendas para a inserção da condição, ou seja, a condição para procedibilidade por um órgão federal, condição a cargo de uma Assembleia Estadual, as emendas foram rejeitadas, né? Estaríamos aqui, então, a julgar um ato omissivo da Assembleia no que aprovou a Carta do Estado? Nunca o fizemos, né? Muito menos para dizer do acerto ou desacerto do que acabou sendo aprovado, rejeitadas as emendas, né? Por isso é que eu penso que não cabe a interpretação conforme e devemos ficar, portanto, circunscritos à procedência ou improcedência. Há o pleito na inicial da ADI, há o pleito de se conferir interpretação conforme, mas essa técnica somente é possível quando o preceito permite mais de uma interpretação. E o artigo 92 não versa sobre a necessidade ou desnecessidade da licença pela Assembleia. Se me permite, senhor presidente, só para complementar o voto, o ministro Marco Aurélio, como sempre, acuidade, faz esse registro. O parecer do Ministério Público Federal justamente argue o não conhecimento da ADI no que tange a esse pedido de interpretação conforme. E, de fato, num absoluto rigor técnico, eu até daria a mão à palmatória, mas a controvérsia está aí, a dificuldade está presente, a ação está ajuizada, né? Tivemos, digamos assim, desdobramentos no Superior Tribunal de Justiça com relação a este tema, em função da ação penal que lá corre. Então, diante da proposta... Se nós admitirmos ferir a matéria, nós estaremos estimulando o ajuizamento de outras ações semelhantes. Quando se pede ao Supremo que atue como simples consultor jurídico, né? Não. Pendentes de exame por parte do plenário, com pedido de vista do ministro Roberto Barroso, diversas ações diretas, eu menciono entre elas a DIN 4764, 4797, 4798, onde esse tema especificamente é tratado. Vale dizer, onde se cuida da
questão pertinente à legitimidade constitucional ou não do controle parlamentar prévio da instauração perante o STJ de procedimentos penais contra governadores de Estado. O ministro Marco Aurélio... Relativamente às constituições do Acre, Mato Grosso e Piauí. E também do ministro... Há 3 ADIs do ministro Dias Toffoli. Porque, no caso, realmente, a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da Lara do eminente chefe do MP da União, destaca a impropriedade da interpretação conforme na linha do que acaba de dizer o ministro Marco Aurélio, ou seja, a inexistência de conteúdo polissêmico, a ausência de plurissignificação da norma constitucional impugnada não autorizaria a adoção dessa técnica de controle de constitucionalidade. E na medida em que destaca o eminente ministro Marco Aurélio, podemos, senhor presidente, sem fugir à boa técnica que deve imperar, considerados os pronunciamentos do Supremo, cogitar de interpretação conforme, de Sua Excelência, volto ao parecer da Procuradoria-Geral da República para responder de forma negativa. Não cabe essa interpretação conforme, por quê? Porque interpretação conforme implica declarar inconstitucional o preceito do que viabilize um certo enfoque. E o artigo 92 não viabiliza duplo enfoque porque não versa em si nada sobre a licença, ao contrário, consubstancia silêncio eloquente. Vale dizer, aquilo que Bobbio, na sua teoria do ordenamento jurídico, denomina de lacuna normativa consciente ou intencional. É claro que quando se cuida do problema das lacunas no contexto do ordenamento positivo, nós sabemos que há lacunas que são involuntárias, que são inconscientes. O legislador simplesmente não se dá conta de que deveria também normar, disciplinar determinada matéria. Mas há casos em que, o chamado silêncio eloquente, não é? Casos em que o legislador, não obstante tendo consciência de uma dada situação, abstém-se voluntariamente, conscientemente de regulá-la, de discipliná-la. E daí o destaque que se fez nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante que o tribunal debata essa questão. Mas o fato é que, eventualmente, se entendida imprópria a utilização da interpretação conforme no caso, há pelo menos 6 outras ações diretas onde o tema está... O tema não deixará de ser enfrentado e reenfrentado, porque anteriormente, contra o meu voto, o colegiado placitou essa condição prevista em carta estadual, né, para ter-se o processo crime em curso em um órgão federal. Quer dizer, um órgão político estadual interfere diretamente na atuação de um órgão judiciário federal, como é o Superior Tribunal de Justiça. Essas ações do ministro, de relatoria do ministro Barroso, aliás, estavam até listadas, mas justificadamente hoje ele precisou de se ausentar. Esta razão pela qual não houve o chamamento hoje, porque, como sabem, como a pauta é feita no mês anterior, eu não tinha conhecimento da ausência. Então, mas ele justificou e essa razão pela qual não estão hoje. De toda sorte, essa ação direta de hoje, que vem trazida para continuidade de julgamento, ela decorre e foi mantida esta pauta, primeiro, porque neste caso não havia obstáculo a que nós julgássemos. Segundo, porque se cuida de um mesmo objeto, mas com enfoques diferentes. Terceiro, porque havia o pedido realmente de urgência, uma vez que há uma situação, eu diria, não de instabilidade, mas enfim, de expectativa, porque há uma denúncia recebida me parece que 4 governadores, que, portanto, estariam mais ou menos em situação como essa, num tribunal que não pode atuar enquanto o Supremo não decidir. E, em quarto lugar, porque não me parece sequer, e aí eu não estou ainda antecipando o voto,
sequer se trate de silêncio eloquente, porque o Constituinte Mineiro foi taxativo. O governador será submetido a processo e julgamento perante o Supremo Tribunal nos crimes comuns. O governador será suspenso nos crimes comuns tais. Então, eu não entendo o silêncio aqui, eu estou dizendo que é uma dicção. E na primeira sentada, cheguei a lembrar que em 89, quando estava elaborada essa Constituição e que era o grande consultor, a pessoa que era mais ouvida do ponto de vista constitucional, jurídico, foi o maior constitucionalista de Minas, talvez na segunda metade do século XX, que foi o professor Raul Machado Horta. Ele considerou que se tratava esta matéria, como o professor Zé Afonso já chegou a considerar, regra e não princípio, porque é processo. E, portanto, quando nós, mesmo nos julgamentos, eu, por exemplo, mais de uma vez, acrescentei, adicionei como argumento a fundamentos de julgamento o princípio da simetria, nunca foi uma base. Mas quando tinha, contrariamente ao que se tem aqui, a exigência igual da Constituição, eu dizia, há inclusive uma simetria. Mas não porque a simetria que fosse determinante. E aqui é o contrário. A interpretação histórica quanto à tramitação. Que ela sozinha poderia não valer, mas enfim, só para justificar primeiro por que os outros não de inserir essa condição na Carta É curioso Mineira. Que é verdade que a jurisprudência do Supremo da matéria firmou-se a partir de um precedente da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que invocou para tanto o princípio federativo como sendo, digamos, o fundamento mais expressivo desse entendimento. Mas se nós recuarmos um pouquinho no tempo e formos a dezembro de 1964, quando vigorava então a Constituição de 1946, não obstante golpeada, então, naquele momento incipiente do processo revolucionário pelo ato institucional 1, que não tinha número, na verdade, depois chamado de exatamente de 9 de abril de 64, o conhecido habeas corpus 41.296 do Distrito Federal, de que foi relator um saudoso ministro de Minas, ministro Antônio Gonçalves de Oliveira. O habeas corpus 41.296 do Distrito Federal foi impetrado, então, pelo doutor Heráclito Fontoura, Sobral Pinto e José Crispim Borges, e figurado como paciente o então governador do estado de Goiás, Mauro Borges Teixeira. Neste caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, concedeu o habeas corpus para, primeiro, reconhecer, antes de mais nada, a legitimidade do deferimento de liminar em sede de habeas corpus. E, em segundo, destacou que os governadores dos estados, os governadores respondem criminalmente, então, perante o Tribunal de Justiça, Constituição de 46, mas depois de efetuado o controle parlamentar por parte da Assembleia Legislativa. Portanto, no fundo, quer dizer, essa orientação que... Mas aí, naquela época, ministro, nós tínhamos dois órgãos ou duas entidades estaduais, o Tribunal de Justiça e a Assembleia. Claro. Agora, admitir-se essa interferência de um órgão político em um federal... Eu não estou entrando no fundo da controvérsia, apenas dizendo o seguinte, que, na verdade, historicamente, essa questão do controle parlamentar prévio, quer dizer, já surge realmente há mais de 50 anos na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, eu reconheço que os fundamentos invocados pelo eminente ministro Edson Fachin, como sempre... E, na prática, gera uma impunidade temporária. Muito relevantes, especialmente se tiver em consideração o princípio republicano. O princípio republicano... É difícil um governador não ter mais de um terço na Assembleia. Federativo, porque, só para lembrar, ministro Celso, Vossa Excelência lembrou o ministro Gonçalves de Oliveira, que depois saiu dessa cadeira, e o seu vice também mineiro, que foi cassado. Estou achando que tem muito Minas Gerais aqui hoje, porque o processo vem de Minas, o problema é de Minas, a Constituição é de Minas, os precedentes são de Minas, o ministro Pertence era de Minas. O que evidencia a grande importância do Estado de Minas Gerais. Sem dúvida alguma. É que eu não sou de Minas, eu sou dos Gerais, eles todos são mineiros. Mas apenas só para terminar, para dizer isso, quer dizer,
Na Constituinte 46, falando sobre a Federação Brasileira, eu canso de citar nos meus trabalhos uma celebérrima frase do Vitor Nunes Leal, que dizia que no Brasil o problema não era da autonomia dos entes federados, mas a falta de autonomia dos entes federados que devia ter sido discutida. E no mandato de segurança aqui, sobre questão de desapropriação para fins de reforma agrária, ele afirmou, aspas, que federação é essa que o Estado não pode escolher as próprias regras para ter o seu autogoverno e a sua auto-administração, que caberia muito aqui, porque o que foi feito, parece, foi o que a ministra Rosa acaba de enfatizar, já estava no voto do ministro Fachin e do ministro Barroso. Quer dizer, nós temos que saber se nestes anos todos o sentido de federação mudou, porque há argumentos o ministro Toffoli já votou, em outro sentido até na matéria correlata, dizendo isso, mas há outras consequências, como afastamento sem termo para voltar e com o processo andando, o que diz respeito a um outro princípio, que é o democrático. Quer dizer, há muitos outros elementos e há muitos princípios em jogo aqui, mas o que eu só enfatizo, e não estou antecipando meu voto, é apenas isso, que eu acho que mudou o sentido da federação e a busca de uma federação na qual os estados possam estabelecer suas regras. Porque no período da Constituinte e da Lei Orgânica dos Municípios, em 90 depois, havia empresas de consultoria que distribuíam modelos de Constituição e modelos de lei orgânica, como se um município do interior de Minas fosse a mesma coisa no município de São Paulo. E aí a gente luta tanto pela autonomia para ter uma verdadeira federação e depois, no exercício federativo, nós nos acanhamos e aí é preciso realmente, é o papel do Supremo, sim, eu acho como defender a federação, quais os princípios têm que ser Eu me lembro muito bem que o saudoso ministro Menezes Direito, preocupado com esse aspecto, isso se refletiu há pouco tempo atrás numa decisão de que foi relator o ministro Luiz Fux, no sentido de que é preciso haver em nosso sistema político quase que uma verdadeira reconstrução jurisdicional da própria teoria da federação, em ordem a realmente assegurar aos Estados-membros o efetivo grau, o efetivo coeficiente de autonomia institucional que, no fundo, na evolução do federalismo brasileiro, nós notamos a própria Constituição Republicana de 1891, ela, nesse ponto, ela dilatou a competência dos Estados-membros ao reconhecer-lhes até mesmo a atribuição legiferante em matéria eleitoral. Cabia ao Estado-membro legislar sobre processo eleitoral, tratando-se de eleições municipais e estaduais, não sobre eleições federais. E é claro, também em matéria processual civil e em matéria processual penal. A autonomia legislativa dos Estados-membros sob a égide da Constituição de 1991 é uma autonomia ampla, que sofre, digamos, uma contenção a partir de 1934, quando se unifica na União Federal a competência para legislar sobre direito processual. Mas nós tivemos grandes códigos de processo civil estaduais, tivemos códigos de processo penal estaduais sob a égide e vigência da Constituição de 1891. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o tema realmente estimula, digamos, todas essas reflexões, especialmente a partir do substancioso voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Senhora Presidente, apenas a guisa de trazer uma contribuição a esse debate e à luz do voto que já trouxe à colação, Vossa Excelência acabou de ler o dispositivo em questão, que é o artigo 92, inciso 1º da Constituição Mineira. Nada obstante, possa e seja mesmo uma regra, só os 3 votos proferidos e as demais opiniões luminosas aqui já manifestadas evidenciam que a interpretação literal da regra, obviamente, não dá conta de estabelecer o limite e a possibilidade, o que talvez, pelo menos é assim que entendo, revele que há um objeto específico e há cabimento para essa ação direta de constitucionalidade, não apenas pelo que se pode defluir de uma certa polissemia que é inerente a todo o dispositivo, mas também porque é um pedido, ao final,
para que se dê essa interpretação conforme, precisamente porque esta regra do artigo 92 vem decalcada na competência que a Constituição de 88 atribuiu ao STJ, e a maioria das constituições estaduais acabou prevendo a necessidade dessa autorização e, portanto, se aplicasse a simetria, poderia embutir-se aqui uma espécie de condição de procedibilidade para o processamento e o julgamento perante o STJ. Portanto, entendo que, nada obstante, é de se reconhecer que há um objeto específico e há um cabimento, com todo respeito às opiniões em sentido distinto, para que se dê, neste caso, a interpretação conforme. Eu só esclarecendo que eu também não considero não cabível de jeito nenhum, apenas diz que, como foi dito, de um silêncio, eu dizia, nós estamos interpretando uma norma que tem um conteúdo, como Vossa Excelência acaba de enfatizar, com um objeto muito específico. Ministro Luiz. Apenas uma observação. Eu, aqui, na verdade, estou estudando os distintos votos que já estudei anteriormente, mas à luz dos debates que se travam agora, aqui há uma disposição, um dispositivo na Constituição de Minas que diz taxativamente que o governador será suspenso de suas funções nos crimes comuns se recebida denúncia ou queixa pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, penso eu, com devido respeito, aqui comportaria uma... Ministro, mas aí nós estamos presos ao pedido. O pedido está ligado apenas ao 92. Mas nas ações objetivas nós não estamos necessariamente... Uma dúvida que eu tinha. A liberdade está ligada à causa de pedir, né? O material que o próprio Supremo elaborou, ele sugere como tema iudicando aqui. Saber se é constitucional a exigência de autorização prévia da Assembleia para fim de instauração de ação penal contra o governo do Estado. 2, saber se é constitucional a medida de afastamento do governador do Estado após o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Foi por isso que a ministra Rosa, então, fez o adendo, dizendo que nessa parte poderíamos dar uma interpretação conforme no sentido de avaliar qual delito praticado que poderia ensejar o afastamento à luz do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não é isso? Precisamente nesta linha, foi a intervenção do voto, em parte, então, divergente do ministro Barroso, e que, ao começo desta sessão, me aproximei para dizer que, na formulação da tese, também entendo... Acho importante isso, porque isso soluciona um problema macro, né? Não vamos ficar só discutindo a Constituição de Minas. Se Vossas Excelências me permitirem, há hoje um verdadeiro dogma que preside a todas as decisões judiciais, que é o do artigo 93(9), conhecido por todos nós, da Carta Magna, que diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Ou seja, para a retirada de um governador do cargo mediante o simples recebimento da denúncia ou da queixa, é preciso haver uma motivação, mas muito bem fundamentada, muito bem explícita nesse sentido. Aqui a interpretação conforme é cabível. É cabível, seria, com todo respeito. Enfim, vou votar. Ministro Luiz Fux para voto. Mas é muito bom votar depois desse debate amplo, porque facilita Sim, porque como hoje alertou o ministro Edson Fachin logo no início, na formulação da tese, de acordo com os votos que se vierem a tomar, é que nós vamos ter a possibilidade de discutir. Senhor presidente, vou até fazer uma introdução aqui um pouco diferente, mas que ela tem pertinência. O Estatuto de Coimbra, que é o Estatuto da Universidade de Direito, da faculdade mais antiga do mundo, ele dispõe que os professores, além de ensinarem as leis, devem ensinar a doutrina dos casos julgados, porque às vezes a lei é estática, mas na aplicação prática a repercussão é completamente diferente daquilo que se imagina no plano da abstração. E o ministro Celso de Mello, que é a verdadeira doutrina dos casos julgados em pessoa, ele aqui já destacou no habeas corpus, que é citado amplamente, não só no STJ, como também no parecer da Procuradoria da República, que essa ideia de se tolher a Constituição Estadual, de eleger alguns mecanismos de afastamento dos seus governos,
afronta diretamente, viola a ideia central de federação. E aqui está longamente exposto esse tema. Numa análise, que é uma das interpretações, no meu modo de ver, mais importantes, que é a interpretação histórica, a ministra Rosa já citou, e vários aqui já citaram, que o que houve foi um silêncio deliberado, não eloquente. Houve uma deliberação no sentido de que, para afastar o governo, não há necessidade de licença. Não é que se omitiu nos debates, isso foi discutido e chegou-se à conclusão de que não era necessária essa licença. É uma lacuna consciente. Essa consciente. E da sorte que a interpretação aqui, digamos assim, ela converge para o nosso entendimento que deveria ser difuso. Ou seja, em nenhum Estado da Federação deveria haver essa necessidade de licença da Assembleia, máximo porque, à luz de um conhecimento interdisciplinar, nós sabemos que o governo do Estado tem um domínio sobre a Assembleia e dificilmente ele será processado se houver essa condição de procedibilidade. Mas a nossa jurisprudência, ela é bifronte, porque ao mesmo tempo em que ela afirma que nós devemos respeitar essa regra, como Vossa Excelência destacou, desde que inserida nas constituições estaduais, ela também está dizendo que, se não estiver na Constituição estadual, não se pode positivar uma regra que não está lá. Então, se há estados que ostentam essa condição de procedibilidade que não é muito bem vista hoje após a Constituição de 88, por força de vários princípios, e as inconstitucionalidades, elas se operam quando afronta a regras e a princípios, ela não é bem vista à luz do princípio republicano. Então, não há nenhuma inconstitucionalidade à luz da nossa jurisprudência, da doutrina dos casos julgados, capitaneada mais modernamente por Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, e com essa composição que hoje nós temos várias e várias ADIs, estão aqui colacionadas, em que se afirma peremptoriamente que deve ser respeitada a cláusula constitucional relativa a esse afastamento ou não. Então, onde não houver, não haverá. Onde houver, segundo a jurisprudência, deve-se obedecer. Essa é a nossa jurisprudência e esse é o entendimento da doutrina e da Suprema Corte. É o melhor entendimento hoje, à luz da evolução e da mutação constitucional, de acordo com o princípio republicano? Não é a melhor interpretação. Daí uma válvula de escape à interpretação conforme, porque, efetivamente, hoje, o sentimento constitucional que dá validade à Constituição e dá força normativa da Constituição na visão de Conrad Hess, é exatamente esse o sentimento do povo em relação à realidade constitucional. Então, ninguém mais aceita hoje que, para processar o governador, a Assembleia tem que autorizar. Então, no primeiro plano, por esse caráter bifronte, pela nossa jurisprudência, pela doutrina dos casos julgados, nós temos de respeitar a Constituição de Minas e assentarmos que não é inconstitucional. Se nós quisermos dar um passo mais além para que essa decisão tenha uma finalidade pedagógico-prospectiva, nós devemos avançar e utilizar como ratio decidente a contraposição dessas autorizações em relação ao princípio republicano, o que nos conduz à necessidade de fazermos realmente uma interpretação conforme. E ainda mais, como destacou o ministro Fachin, como está aqui como objeto da nossa cognição, saber se o afastamento deve ser automático também à luz do princípio da proporcionalidade, porque uma coisa é um crime contra a administração pública, outra coisa é a suposição de que houve uma lesão corporal culposa derivada de delito de circulação. De sorte que, diante do que está posto para nós julgarmos, eu vou acompanhar integralmente o voto do ministro Fachin, já com esse indício de modulação
dessa segunda questão quanto ao afastamento compulsório. E, por hora, senhora presidente, eu acho que esses fundamentos me dão conforto para acompanhar a corrente que agora já se engrossa com esses votos do ministro Fachin, da ministra Luiz Roberto Barroso, da ministra Rosa e com a minha convicção. E depois, então, nós passaremos à segunda etapa. Presidente, a partir do momento em que a maioria admita a interpretação conforme, penso que os colegas imaginam qual seja a minha compreensão sobre a matéria, já que fiquei vencido nos precedentes que envolveram as constituições do Estado do Paraná, do Espírito Santo e de Rondônia. Não consigo conceber que um órgão político estadual acabe por manietar um órgão judicial do Judiciário Federal, que é o Superior Tribunal de Justiça. E nós temos o resultado. Eu creio que só houve o implemento de uma licença para o Superior Tribunal de Justiça atuar. Rondônia. Por quê? Porque é difícil não ter o governador do estado com o diário na mão, a caneta empunhada, não ter na Assembleia mais de 1/3 de votos. Ele acaba não sendo o governador do estado. Então, foi o que eu disse, admitisse necessidade da licença, o órgão federal ficará manietado. Não é o que ocorre quanto ao presidente da República, já que a licença é implementada também por um órgão federal, que é a Câmara dos Deputados. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, Vossa Excelência já destacou, sou relator e já proferi voto em 3 ações diretas, a 4674 do Rio Grande do Sul, a 4362 do Distrito Federal e a 4777 da Bahia, que, tal qual Vossa Excelência também mencionou, estavam todas para a pauta de hoje. Mas como o voto vista está com o colega Luiz Roberto Barroso, que hoje não pôde comparecer à sessão, Vossa Excelência não pôde apregoá-las todas em conjunto. Eu já proferi voto nestas 3 ações diretas e vou me manter fiel ao voto já proferido, que entendo que ele mantém a jurisprudência já aqui mencionada do princípio da simetria. E a minha preocupação com o que estamos agora a decidir é que nós teremos estados que irão atingir um julgamento por parte de um tribunal da nação que terão disciplinas diferentes, conforme a consequência desse julgamento. A não ser que se revise e revisite todas as ações diretas que eu citei no voto proferido. E que mencione, por isso eu vou, senhora presidente, fazer a leitura que proferi naquele caso, me baseando na ação direta de inconstitucionalidade 4674 do Rio Grande do Sul, muito embora lá era expressa a necessidade da autorização da Assembleia. E aqui não há essa previsão, como foi dito, há um silêncio a respeito do fato ou, na compreensão de alguns colegas, como houve uma emenda, houve um desejo do constituinte o derivado estadual. Ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski leu o artigo 93, que afasta a licença, tendo em conta, inclusive, essas propostas, né, que foram enfrentadas para ter-se a licença, e revela que, recebida a denúncia pelo simples recebimento, o governador fica afastado. E aqui na ação proposta, antes até de iniciar a leitura do meu voto, vejam que o parecer preliminar no seu início, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Advocacia-Geral da União, é pelo não conhecimento da ação. Porque, na verdade, o que se pede, não há uma compatibilidade entre o que se pede e o instrumento processual, a ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, o que se queria aqui era uma ação declaratória de constitucionalidade, mas como não há a previsão no 102
de declaratória de constitucionalidade de ato normativo estadual, só existe a declaratória de constitucionalidade de ato normativo federal. O proponente, o partido proponente, optou pela ação direta, tanto que ele pede, primeiro, claramente, de maneira patente, que seja conhecida. Caso não conhecida, que seja conhecida como ADPF. E no pedido mesmo definitivo, que ele pede uma interpretação conforme. Porque ele não quer declarar em análise o enfrentamento da ótica que prevaleceu lá no Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. Prevaleceu ante o silêncio da própria carta. Então, por isso que o parecer, tanto da Procuradoria-Geral quanto da Advocacia Geral, tem um tópico preliminar no sentido de não se conhecer da ação. E desde logo, senhora presidente, eu voto no sentido do não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, na forma como colocado no parecer da Advocacia Geral da União e também constante do parecer da Procuradoria Geral da República, uma vez que o pedido veiculado, ele quer, na verdade, a declaratória de constitucionalidade do que atacado, e não há a previsão constitucional para tanto, senhora presidente. Eu fico nesta primeira parte no sentido do não conhecimento da ação direta da inconstitucionalidade, porque não é veículo processual instrumental a ser acionado para se declarar a constitucionalidade ou se dar uma interpretação conforme ao preceito, no sentido de afirmar, como está no pedido, a constitucionalidade do que ali se está assentado. Vossa Excelência não conhece, portanto, diversos... Na forma do parecer da Advocacia Geral da União e também na forma do parecer da Procuradoria-Geral da República em suas preliminares. Caso vencido no não conhecimento, eu proferia voto no sentido de que já proferi, e aí eu tomaria o tempo da corte fazendo a leitura para justificar o meu voto. Senhor presidente, eu sugiro, então, que nós tomemos o voto no sentido de conhecer-se ou não, para que possamos prosseguir. Essa parte... porque o ministro Edson Fachin como relator, se pronunciou expressamente pelo conhecimento, ministro Barroso idem, ministra Rosa também, e o ministro Fux foi agora taxativo acompanhando. São 4 votos. Já temos o ministro Fux não admite. 4 votos. Ele não admite o ministro Fux, né? Pelo menos eu percebi assim. E o ministro Marco Aurélio também. Também o ministro Celso. Aí não teremos maioria de 6 votos. Para conhecer. Sim. E como é importantíssimo para o julgamento de fundo, teremos que ter o quórum. O ministro Fux está chegando, ele estava ausente, porque aí com isso nós teríamos 4 votos pelo conhecimento, mas... Ministro Fux, o ministro Dias Toffoli argue acreditado não conhecimento. Na linha do que está no parecer da Advocacia Geral da União e do próprio Ministério Público, da Procuradoria Geral da República. Então, como os outros se pronunciaram e houve um entendimento que talvez Vossa Excelência não conheceria, eu estou indagando. O ministro relator expressamente conhece, o ministro Barroso conhece, a ministra Rosa Weber idem, indago de Vossa Excelência conhece. Verdade. No fundo, o que você pretendeu com esse julgamento não foi só resolver o problema de Minas Gerais. Foi o problema de criar, mais modernamente, um precedente sobre, digamos assim, a legitimidade dessa prévia condição de procedibilidade à luz dos princípios constitucionais modernos. Agora, há uma série de ações julgadas, transitadas em julgados, que se firmou a constitucionalidade dos preceitos. E como destacou aqui o ministro Marco Aurélio, Sua Excelência ficou vencido naqueles precedentes. Também. Então, Vossa Excelência conhece. Conheço. O ministro Dias Toffoli não conhece. Ministro Ricardo Lewandowski. Nesse primeiro momento, vou acompanhar o ministro Toffoli pelo não conhecimento. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu creio que nós estamos diante de um preceito referido na inicial que não permite dupla interpretação. Ele é silente quanto à necessidade ou não de licença da Assembleia para o Superior Tribunal de Justiça poder atuar.
Então, nessa parte, não admito a ação direta de conhece. constitucionalidade. Não conheço. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, como aqui salientado, o eminente Procurador-Geral da República destacou em seu douto parecer a impropriedade de interpretação conforme a Constituição da República neste caso, assinalando que a interpretação conforme a Constituição pressupõe lei ou ato normativo que comporte mais de uma exegese, porquanto, por essa técnica, entre 2 ou mais entendimentos possíveis da norma, deverá prevalecer o entendimento que se mostre compatível com a ordem constitucional. E destaca ser pressuposto essencial para a aplicação da técnica o caráter polissêmico ou plurissignificativo da norma, de modo que, se o preceito possuir sentido unívoco, não é possível a utilização dessa modalidade de decisão em controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. E destaca ainda que o artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais, ao dispor sobre a responsabilidade penal do governador, silencia quanto à exigência de autorização legislativa para recebimento de denúncia por crime comum. E observa que, a esse respeito, o eminente ministro Herman Benjamin, em aditamento ao voto vencido que proferiu no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do agravo regimental na ação penal 836 de Minas Gerais, ajuizada contra o atual governador do Estado, no STJ, relembra que o eminente ministro Herman Benjamin, de quem tive a honra de haver sido colega por alguns anos no Ministério Público Paulista, o eminente ministro Herman Benjamin destaca que a Constituição do Estado de Minas afasta expressamente a necessidade de prévia licença da Casa Legislativa para desencadeamento da ação penal contra o governador do Estado. E a omissão de dispositivo de tal natureza não decorreu de deficiência técnica legislativa ou de um simples descuido do legislador. A matéria foi amplamente debatida pelo constituinte derivado no desempenho do poder decorrente dos Estados-membros, e objeto de 3 emendas modificativas, relembradas pela eminente ministra Rosa Weber, que alteravam a redação original, tendo prevalecido a emenda modificativa 1564, que conferiu ao artigo 92 da Carta Mineira a sua atual redação, e mostra que, na verdade, o legislador constituinte mineiro teve presente a controvérsia que, ora, se discute. O eminente ministro Marco Aurélio, por sua vez, em seu douto voto, depois de relembrar esses vários aspectos e também assinalar a impropriedade, no caso da interpretação conforme a Constituição, reconhece-a inadmissível e expõe, e estou reproduzindo aqui no meu voto, as doutas razões que dão suporte à sua manifestação decisória. Eu também, senhora presidente, eu peço vênia aos que pensam em sentido diverso, penso que se mostra, no caso, inadmissível a utilização da técnica da interpretação conforme. Nós sabemos que, em tese, revela-se processualmente viável o emprego da técnica de decisão e de controle de constitucionalidade fundada no método da interpretação conforme a Constituição. E a utilização desse método para legitimar-se, no entanto, supõe que a norma impugnada, porque revestida de conteúdo muitas vezes equívoco, de conteúdo abrangente, admite múltiplas interpretações, sendo algumas compatíveis e outras incompatíveis com o texto da Constituição. A jurisprudência desta Corte Suprema, objetivando impedir que o ato estatal, considerado em sua literalidade,
venha a ser afetado, seja pela concessão de uma medida cautelar, seja pela declaração final de inconstitucionalidade, tem utilizado em diversos precedentes o método da interpretação conforme à Constituição. É uma técnica de decisão que, sem implicar redução do texto normativo, quando este se revele impregnado de conteúdo polissêmico ou plurissignificativo, inibe, é uma técnica de decisão que inibe e exclui interpretações que, por serem desconformes à Constituição, conduzem a uma exegese completamente divorciada do sentido autorizado pela lei fundamental. Esse método, portanto, tem uma função muito específica, que é a função de preservar a interpretação que se revele compatível com a Constituição, suspendendo, em consequência, variações interpretativas ou possibilidades interpretativas conflitantes com a ordem constitucional. Eu menciono neste trecho, neste fragmento do meu voto, uma série de precedentes em que o plenário desta Corte, valendo-se dessa técnica nos casos de plurissignificação normativa, nos casos em que a norma estatal impugnada não se mostra impregnada de sentido unívoco, hipóteses em que esta Corte, quer em sede de provimento cautelar, quer em sede de declaração final de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tem sido tal método utilizado. E o que é importante e o que emerge desses vários precedentes é que o método da interpretação conforme a Constituição traduz um elemento viabilizador do próprio controle de constitucionalidade, inclusive na esfera mesma da fiscalização abstrata, ensejando a preservação da eficácia de atos estatais cujo conteúdo normativo, insista-se, revestindo-se de sentido polissêmico, admita, por isso mesmo, múltiplas significações que se revelem, algumas compatíveis com a Carta Política, sendo válidas, portanto, e outras conflitantes com o que dispõe a lei fundamental do Estado. Nesse sentido, inclusive, eu trago à colação aquilo que é de conhecimento de todos os eminentes ministros, o magistério da doutrina, inclusive do nosso eminente colega e doutrinador, ministro Gilmar Mendes. E vale referir no ponto, senhor presidente, no que concerne a um dos pressupostos básicos dessa técnica de decisão, as considerações feitas por Valber de Moura Agra, no seu curso de Direito Constitucional, quando observa, aspas, como condição para a interpretação conforme à Constituição, deve existir mais de uma interpretação cabível para a norma, compatível com os dispositivos da lei maior. A opção escolhida será aquela que permita uma sincronia mais intensa com as normas constitucionais. De outro lado, trago aqui um fragmento do lição do professor Boulos, o Adir Lamego Boulos, quando expõe de forma muito clara sobre a interpretação conforme à Constituição, mas destacando entre as suas diversas finalidades uma que me parece importante, que atua, na verdade, como verdadeira conditio sine qua non, tal como foi destacado pelo eminente Procurador-Geral da República, tal como foi assinalado inicialmente no douto voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Diz o professor Boulos, como critério de exegese, a interpretação conforme visa preservar a norma e não a decretar a sua inconstitucionalidade. Ela tem, portanto, uma função de conservação da norma, permitindo ao intérprete, antes de mais nada, realizar a vontade da Constituição. De outro lado, escolher o melhor significado das leis ou atos normativos em meio a tantos outros que eles possam apresentar. Assim, no equacionamento de problemas jurídico-constitucionais,
Resta ao intérprete recorrer à teoria da divisibilidade da norma. É evidente que isso só pode ser feito em preceitos que abriguem múltiplos significados, as denominadas normas polissêmicas, aceitando várias interpretações. Caso a norma, no entanto, tenha sentido unívoco, não há opções de escolha. Resultado, ou ela é totalmente constitucional ou é plenamente inconstitucional. E esse entendimento, é importante acentuar, esse entendimento que foi destacado pelo eminente Procurador-Geral da República e assinalado também, enfatizado também pelo eminente ministro Marco Aurélio, esse entendimento nada mais reflete senão a própria orientação jurisprudencial desta Corte, tal como ela se pronunciou em precedente proferido no julgamento da ADIM 1344 do Espírito Santo, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves. Disse então o plenário desta Corte, verbis, impossibilidade na espécie de dar-se interpretação conforme à Constituição, pois essa técnica só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no caso presente. Fecha aspas. Em suma, não custa relembrar que a interpretação conforme a Constituição não pode resultar do arbítrio do Supremo Tribunal Federal, pois a utilização dessa técnica de decisão pressupõe sempre a existência de pluralidades interpretativas ensejadas pelo ato estatal, de tal modo que se impõe como requisito imprescindível a utilização dessa técnica de controle de constitucionalidade a ocorrência de múltiplas exegeses, de múltiplas interpretações da norma objeto da ação direta. Entendo, senhora presidente, ante a própria e estrita literalidade da regra constitucional objeto de impugnação nesta sede de fiscalização abstrata, que esse preceito normativo, com toda a vênia, não se reveste de conteúdo polissêmico, a afastar, portanto, a adequação da ação direta para o fim, de viabilizar a utilização desse método de interpretação. Desse modo, senhora presidente, e por entender que o constituinte mineiro, não é, embora tendo presente a possibilidade de regular a matéria de forma diametralmente oposta, impondo até mesmo como condição de procedibilidade para efeito de válida instauração da persecução penal em juízo perante o STJ do controle parlamentar prévio, na verdade, o legislador mineiro afastou conscientemente essa possibilidade de normação, a significar que nós estamos aqui em face daquilo que já havia mencionado anteriormente, em face daquilo que Bobbio denomina, na sua teoria do ordenamento jurídico, que nós sabemos que a incompletude é uma característica do ordenamento positivo, e é preciso, então, complementá-lo através de diversos métodos exegéticos, mas ele entende que numa situação como essa registra-se uma típica hipótese de lacuna normativa voluntária, consciente ou intencional, de tal maneira que, segundo entendo, com todo o respeito aos que pensam de forma diversa, notadamente o eminente ministro Luiz Edson Fachin, a mim me parece que a regra constitucional objeto de impugnação nesta sede de controle abstrato, ela não viabiliza
e não se reveste desse sentido de polissemia. É muito clara a vontade do Constituinte mineiro ao estabelecer a disciplina, tal como positivada no texto normativo inscrito no artigo 92, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Assim, senhora presidente, pedindo respeitosa vênia a todos que pensam em sentido diverso, eu também acompanho o voto, acho que inicial do ministro Marco Aurélio, no sentido da incognoscibilidade da presente ação direta e considerando, inclusive, os fundamentos que acabam agora de ser expostos pelo eminente ministro Dias Toffoli. Pois não, eu vou pedir vênia à divergência do relator, mas eu tenho para mim que, realmente, o caput do artigo 92 da Constituição Mineira é taxativo quanto à submissão, mas o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, ao afirmar, como observado pelo ministro relator e pelos que o seguiram, a forma de suspensão e o que admite, inclusive no que se refere à queixa que o ministro Fachin concluía no sentido de julgar improcedente. Portanto, admitindo nesta parte especificamente a interpretação conforme para aplicação de princípios como da proporcionalidade, eu entendo que por isso, especificamente, não pelo caput, mas pelo parágrafo 1º, que também é objeto do questionamento, que é admissível a ação, e faço isso em voto que trouxe, e, por isso mesmo, eu peço vênia para acompanhar o relator. E verifico que ficaram 5 votos no sentido do conhecimento e 4 no sentido do não conhecimento. Como nós temos a ausência justificada do ministro Gilmar Mendes e há uma cadeira ainda vaga, então eu proponho a Vossas Excelências que se indique o adiamento, suspenda-se o julgamento, indicando adiamento para colher os outros votos, uma vez que aí nós conseguiríamos, embora seja preliminar de procedibilidade, mas eu acho que um julgamento desta natureza, exatamente, da força da matéria, e como será um paradigma, talvez, sim, para próximos julgamentos, e enaltecido pelo ministro Toffoli, dentre outros que aqui já fizeram menção, há uma firmeza de orientação para casos que são muito diferentes nas variadas constituições. Eu proponho, portanto, que seja suspenso o julgamento com essa proclamação provisória quanto ao conhecimento, e eu darei sequência assim que eu formular a pauta, já então introduzindo todos os outros que estavam hoje, que, como eu disse, por ausência que me foi justificada pelo ministro Roberto Barroso, não pude fazer. Traríamos como estava anteriormente na pauta. Agora, de toda sorte, essa relação de prejudicialidade externa do nosso julgamento em relação ao julgamento do STJ, ela fica resolvida de alguma maneira, porque o STJ impôs a condição de procedibilidade. sim, Ao não conhecer, Vossa Excelência mantém íntegro o dispositivo constitucional. Ao julgar improcedente pedido, mantemos íntegro o dispositivo constitucional. Mas eu acho que nós não devemos, nós não devemos firmar nenhum tipo de orientação a respeito da matéria. É melhor que se acolha realmente o final, essência, até porque nós estaríamos dizendo alguma coisa para um tribunal superior sem que se tenha sequer a sequência do julgamento. Então, para não dar interpretações, o nosso papel é de evitar questionamentos ou resolvê-los, e não... Claro, presidente, eu apenas indago a Vossa Excelência se este feito aguardaria a posse do novo ministro. Sim, porque a pauta deste mês já está toda elaborada, completa, divulgada. Portanto, ela entrará na pauta de abril, que eu vou já divulgar, com a presença do novo ministro, que tomará posse dia 2. Ele, portanto, talvez, também participará. Eu não sei, talvez fosse o caso de se aguardar também a posse do novo ministro, para que esses casos onde houve pedido de vista do ministro Barroso fossem também... Esses serão, essa pauta que estava hoje, ministro, serão trazidos agora juntos. Como estava hoje, estava este e os outros.
O ministro Barroso pediu para que fosse retirado pela ausência dele hoje. Eu acho que seria... Mas como será no mês de abril, eu poderei voltar à pauta que estava para hoje, numa sessão de abril. Inclusive os casos onde houve... Até porque, ministro, se o senhor me permite, o ministro Gilmar está impedido em vários deles, teríamos, então, o suporte mas neste, que é o primeiro da pauta de toda sorte, não é estaria. O caso, claro. Então, a única coisa é que, como a pauta de março já está divulgada, e, portanto, os advogados de todos os outros casos devidamente intimados, fica, portanto, eu indico adiamento após a votação pelo conhecimento, com 5 votos pelo conhecimento e 4 votos pelo não conhecimento. Senhores ministros, a pauta de hoje, portanto, foi vencida pela proclamação das 4 ações diretas, do resultado das 4 ações diretas e pela suspensão do julgamento dessa ação direta que estava pautada. Eu agradeço a presença dos senhores ministros, do vice-procurador, dos senhores advogados, senhora secretária das sessões, senhores servidores, agradeço a presença de todos, desejo a todos um excelente final de dia. Obrigado.